Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um tópico muito importante, tá? A gente vai dar, querendo ou não, continuidade para o sistema renina, tá? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente já havia falado aqui. Nesse slide a gente tratou na aula passada, tá bom? Hoje a gente vai falar de algumas implicações extras que esse sistema ele desempenha. Não só esse sistema, só que outros fatores que a gente vai pôr em destaque. Fatores renais, fatores de volemia, fatores que têm tudo a ver com fluxo de sangue. Então é muito importante você prestar bastante atenção nessa aula, porque ela é a base, né, para entender daqui para frente o sistema também renal, como é que ocorre a reabsorção de nutrientes, como é que ocorre a excreção, né, de sódio, de potássio, de íons de forma geral, tá? Então é importante que você anote e qualquer dúvida eu vou estar na forma de comentário aí no YouTube mesmo, tirando, né, essas dúvidas e ajudando vocês para progredir, né? Porque fisiologia é uma matéria que tem que ter bastante raciocínio clínico e muita gente, como é dos primeiros períodos, né? Às vezes não absorve da melhor forma, tá? Então vamos passar aqui. A gente tinha falado dessa imagem, tá? Eu vou colocar a caneta aqui. A gente tinha falado dessa imagem. A gente vai focar muito nisso aqui hoje, na angiotensina. Vai meio que descartar, não, mas vai falar da aldosterona, vai falar de bastante coisa que está aqui nesse gráfico. Então, quem não assistiu à aula anterior, assista para entender como é o mecanismo de funcionamento, desde a pressão sanguínea baixa, a relação com o fígado aqui, até a elevação da pressão sanguínea, porque sabemos que o sistema renina, angiotensina, aldosterona é um sistema hipertensor, tá? Ele é um importante sistema hipertensor e ele serve para aumentar efetivamente a nossa pressão, mas não só aumentar de forma espontânea, mas regulá-la, certo? Caso a gente tenha esse sistema inibido, certo? Uma das complicações é a sensibilidade, por exemplo, ao sal. Então, quando a gente ingerisse sal, algumas pessoas têm sim essa sensibilidade a esse sistema, essas substâncias aqui, eh, essas proteínas, enfim, pode ser a enzima ECA que está silenciada, enfim, a gente vai discutir mais para frente. Mas, por exemplo, a ingestão de sal vai ficar diminuta, tá? Porque vai haver a dificuldade, certo? Porque o sistema está inibido, tá bom? Então ele não vai poder fazer a regulação de quando a pressão está baixa para aumentá-la e vice-versa, tá bom? Mas vamos entender isso porque pode ter sido que tenha ficado um pouco confuso, mas não é isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu não quero usar essa imagem hoje novamente, tá? Eu quero usar essa aqui primeiramente, tá? Eu quero que vocês entendam esse raciocínio completo. Primeiramente, a gente tem que entender que aumentou o volume dentro do plasma é igual a aumentar a pressão também dele. Então, quer dizer que, por exemplo, se houver reabsorção, reabsorver é voltar para o sangue, para voltar para o vaso. Se houver reabsorção de íon e aumentar esse volume, vai lá para frente, que a gente vai entender, aumentar a pressão. Então, de forma geral, o que é que ele quer trazer aqui? Isso. Aumentou a volemia, aumentou a pressão arterial, tá bom? Então, primeiramente, aumento do volume do líquido extracelular. Vai aumentar aqui o volume no sangue, porque esse líquido vai entrar dentro do sangue, então vai estar um volume alto aqui, tá? O fluxo vai estar com a volemia alta, o volume sanguíneo vai estar aumentando. Então, a partir do momento que essa volemia aumenta, certo? A pressão também aumenta, tá? Ó, então ele fala aqui a pressão média de enchimento, tá? Então, claro que se o volume aumentar, a pressão também vai aumentar, ou seja, a batida vai ser mais forte lá dentro dos átrios, por exemplo, que estão contraindo constantemente para enviar o sangue. Então, vai ser bem mais forte. A pressão arterial vai estar muito mais forte. A artéria vai estar passando um fluxo bem maior, porque a partir do momento que você traz Na, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Vem mais água, então água é abundante, então
o volume vai aumentar bastante, tá? Se isso acontecer. Por isso a gente vai ver mecanismos que isso pode ser diminuído ou isso pode potencializar, tá bom? Então entendeu aqui, aumentou o volume, aumentou essa pressão e aumentou a pressão é exatamente o que eu estava falando. Por exemplo, aqui tem um coração, aqui tem os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Por exemplo, quando houver o retorno venoso aqui, quando houver esse retorno venoso no átrio direito, por exemplo, vamos dar esse exemplo do retorno venoso sistêmico, tá? No átrio direito. E tem retorno venoso no átrio esquerdo também, mas é pulmonar. Vamos falar do sistêmico como forma de exemplo, tá? Mas isso é no geral. Aumento do retorno venoso de sangue para o coração. Caso isso ocorra, a pressão vai estar bem alta, já que aumentou o volume, aquilo tudo. Vamos pensar de forma geral. Aqui, aumento do retorno venoso. Por quê? Porque exatamente a pressão aumenta, então a pressão também vindo aqui vai ser muito maior, o fluxo vai ser mais intenso, então esse retorno venoso para o coração vai ser bem mais potencializado. Isso tem repercussão? Claro que tem. Isso vai aumentar o débito cardíaco, ou seja, não a porcentagem, mas a variação do fluxo anterior ao atual vai ser muito maior para o atual, entendeu? O débito cardíaco vai ser bem maior. O que é débito cardíaco? Vamos lembrar dessa forma aqui, ó. Débito cardíaco é o tempo, cronotropismo, tá? Pela força, tá? Que é volume de ejeção sistólica, tá bom? Então é exatamente isso. O débito vai estar aumentando. Por quê? Porque vai aumentar a frequência, mas vai aumentar mais ou menos isso aqui. Então vamos relacionar com isso aqui, ó. Aumento do débito cardíaco, porque aumentou o volume de ejeção sistólica. Nada mais é que a força. Bateu, tá batendo mais forte, tá? O músculo cardíaco. Então a gente vai pensar exatamente dessa forma, tá? Vamos parar um pouco aqui. Aí aumentou o DC, o débito cardíaco, aumentou a pressão arterial. Por quê? PA é igual a DC vezes RVP. Então, aumentou o DC, aumentou a pressão arterial, tá bom? São diretamente proporcionais. Então, isso aqui é o que a gente queria chegar. Mas calma que tem algumas implicações. Vai fazer autorregulação, sim, tá? O corpo vai tentar autorregular. Vai aumentar a RVP, porque, olha isso. RVP ou resistência periférica total, tá? Vamos pensar na periferia do vaso. É a mesma coisa, RVP, resistência vascular periférica. Então, vai aumentar ela e, por conseguinte, vai aumentar o débito cardíaco, que aumenta a pressão arterial. Então, tudo está interligado. E, por fim, ele bota aqui, aumento do débito urinário. Então, vai urinar mais. Por quê? O volume está muito mais alto, está excretando muito o retorno venoso. Mas não quero falar sobre retorno venoso. Eu quero falar sobre a pressão arterial. A excreção está muito maior porque tem muito mais volume, tá bom? E se esse volume não estiver sendo reabsorvido para o sangue, vai haver sim, tá? O aumento do débito urinário, que é exatamente o, o aumento, não na natriurese, porque natriurese é a urina com sódio, que ele não está falando nisso aqui. Ele está falando de forma bem generalizada nesse gráfico, tá? Aumento da diurese de forma geral. Não diurese, mas tipo do débito urinário, entendeu? Ele está falando isso. Então você vai urinar mais, tá? Porque o volume vai estar maior. Então, sabendo disso, vamos fazer o seguinte. Aqui ele faz uma seta bem importante. Ó, aumento do volume do líquido extracelular. Olha, é o seguinte, então aumentou o débito urinário. Vamos lá. Ele vai voltar aqui. Ele bota um menos aqui, tá? Então, se você está urinando mais, o seu volume vai diminuir. Isso é uma compensação do corpo, tá? O corpo vai tentar compensar esse volume exacerbado no plasma, entendeu? Então, eu ainda estou com um pouco de dúvida. Volta à aula, eu vou para outro esquema que vai fazer outro entendimento, mas que tem, querendo ou não, a ver, porque a gente tá num tópico de regulação da pressão arterial, implicações do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então vamos entender mais implicações aqui, tá? Vamos lá, isso aqui é bem, a gente já falou, eu queria recapitular aqui. Então, primeiro o sistema funciona da seguinte forma: a pressão do indivíduo está baixa, então a renina, certo? Ela vai fazer esse intermédio aqui, tá? Ela vai pegar o angiotensinogênio produzido no fígado constantemente e vai transformar em angiotensina 1.
E a angiotensina 1, tô sendo bem rápido, que a gente já deu aula passada, tá? Então vai vir a enzima ECA. Qual é a função da ECA? Enzima conversora de aldosterona, de angiotensina, perdão. Então ela vai transformar a 1 na 2. A angiotensina 1 também faz o mesmo papel da 2? Faz, mas ela é muito menor. Tem muito menos graduação de força, tá? Então, por isso que ela é transformada em angiotensina. A enzima vai fazer essa conversão, porque a angiotensina 2 tem muito mais implicação no sentido de ter mais, olha, de ter esses quatro aqui, ó, para ela potencializar com vasoconstrição, com aumento da via da sede, aumento da reabsorção do sódio, enfim, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse gráfico aqui de novo. É mais ou menos isso, tá? Então a gente relembrou, vai aumentar também, a angiotensina vai aumentar a aldosterona, tá bom? Volta aqui, ó. A angiotensina no córtex suprarrenal vai aumentar a aldosterona. Então aumentou a aldosterona, aumentou essa reabsorção que ele fala aí, reabsorção do sódio para o sangue. Se aumenta o sódio para o sangue, o sódio leva consigo água. Então aumenta, isso é aumenta o volume, tá? Aumentou sódio reabsorvido, aumentou volume e aumentou pA, tá bom? Por isso o sistema é hipertensor. Vasoconstrição também aumenta pA. Tudo isso aqui está aumentando pA, ó. Retenção, vasoconstrição. É isso. Esses dois, ele dá enfoque aqui. Isso é muito importante. Vocês têm que saber isso aqui. O vasoconstrição, por exemplo, o fluxo aqui, ó. Aqui a pressão está muito maior, né? Muito maior. RVP maior, pressão maior, com certeza, gente. Certo? Ó a pressão. Aqui, qual é a pressão maior? Claro que vai ser aqui. Aqui a pressão vai ser muito menor, vai ter muito menos resistência do fluxo, né? Eu queria mostrar outra imagem, tá? Para a aula fluir melhor, mas qualquer dúvida vocês mandem aí, tá? É muito importante vocês entenderem esse ciclo da, desse sistema, né? Renina, tá bom? Perfeito. Ingestão de sal ou Na, aumento da ingestão. Por exemplo, um indivíduo está ingerindo muito, então vai aumentar o volume, porque esse sal vai ser reabsorvido para o sangue, e o sangue, quando ele traz Na, eu estou repetindo isso 1000 vezes, tá? Ele vai trazer água, vai aumentar o volume consideravelmente e vai aumentar a pressão arterial. Eu já estou dando o esquema todinho aqui para vocês. Tá vendo? Aumentou a pressão arterial. Isso aqui a gente tem que dar um enfoque, né? Mais PA, porque aumentou o volume, aumentou a PA, tá? Então, beleza. Então aqui a gente dá um corte aqui e por conseguinte, como a pressão arterial já está aumentada, não tem sentido o sistema renina ele tá atuando, tá? Então, vai haver a redução do sistema renina-angiotensina, porque esse sistema vai atuar como sistema hipertensor. Ele não tem lógica, ele está atuando no sentido de aumentar ainda mais a pressão. Isso é muito prejudicial, tá? E vamos entender mais. Então, redução do sistema renina, redução nessa retenção, porque a retenção causa aumento da pressão arterial que a gente viu aqui. Ó, se reter mais, aumenta o volume e aumenta a pressão. Então, ele quer reduzir, já que a pressão já está aumentada, ele quer reduzir, tá? Por exemplo, eu botei aqui menos aldosterona. Exatamente, vai ter menos aldosterona, porque a aldosterona é responsável por essa reabsorção. A aldosterona tem canais, tá? Tem canais importantes que elas vão atuar exatamente nesses canais. E a gente vai entender que esses canais são chamados de canais ENaC, tá? Eles são responsáveis exatamente por reabsorção. Eu queria falar já esse nome para vocês, que essa é uma aula bem detalhada aqui. Canais ENaC é ligado à aldosterona, tá? A aldosterona, qual é a função dela? Aumentar a transcrição de genes responsáveis por esses canais. Então, ela vai aumentar, querendo ou não, a reabsorção de sódio, tá? E vai aumentar a volemia, tá bom? Então, reduziu essa retenção para meio que estabilizar essa pressão. E tudo é homeostase e o corpo quer estabilizar, tá? O corpo quer ter um gráfico que eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se está aqui. O corpo quer ter um. Acho que eu não coloquei. Mas o corpo quer ficar um gráfico de equilíbrio, tá bom? Esse é o principal objetivo do nosso corpo. É exatamente aqui, ó. Esse gráfico mostra o equilíbrio, mas é baroreceptores, é outra aula, beleza. Mas eu estou mostrando o equilíbrio, é o que tudo no corpo quer ficar, tá bom? Então eu vou voltar aqui.
tá? Retorno do volume extracelular praticamente é o normal, perfeito, porque o volume extracelular não estava no normal, por quê? Porque a pressão arterial estava muito elevada aqui, ó, aumentou aqui. Então aqui vai igualar, vai estabilizar. Então tudo vai voltar para o início, tá? E aqui o retorno da pressão arterial praticamente é o normal, que é o fim de tudo, né? O que o corpo procura, esse sistema sempre procura regular. Ele é um sistema hipertensor, sim, mas na forma de regular. Tá bom? Ele sempre quer regular. Ele não quer deixar o vaso constrito toda hora. Ele não quer fazer vasoconstrição. Ele quer o quê? Ele quer regular todos os sistemas fisiológicos para que a pressão arterial sempre esteja a nível de normalidade, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem sim, eu queria mostrar esse gráfico, tá? Aqui é com, por exemplo, com o sistema renina atuando, fez um experimento com um cachorro e, por exemplo, aqui olha, aqui é o ponto de início. O paciente teve hemorragia. Aqui é a pressão arterial dele, tá? Tá em 50, então pressão arterial muito baixa. Com o sistema renina, que é hipertensor, olha onde a pressão arterial vai. De maneira rápida, ela vai chegar em 75, certo? E aqui ele fala que nem é 75, tá um pouco mais, ó. Ele fala que é 83. Então vê como elevou. Mas vê com o sistema renina aqui. Vê com o sistema renina aqui bloqueando, um anticorpo bloqueador. Vê a importância desse sistema, entendeu? Vê como é importante esse sistema aqui. Sem o sistema, olha onde está a pressão. Ele vai para apenas 60, ou seja, subiu 10 milímetros de mercúrio. Isso é praticamente nada a nível corporal, tá bom? Então é isso que eu queria abordar nessa aula, certo? É muito importante que isso esteja claro, porque a gente vai avançando no assunto e às vezes não dá tempo de revisar o que a gente queria falar, né? Então é mais ou menos isso. Mais uma aqui, mais um gráficozinho legal para fechar. Angiotensina, a importância dela, ela aumenta também muito a pressão, né? Porque olha ela não atuando, olha ela atuando aqui no azul, olha onde a pressão já tá, entendeu? 115. Ela sem atuação, quando o nível tá baixo, tá bem baixo, tá em 75, certo? Então, tá duas vezes mais aqui, ó. Vê os pontos de equilíbrio aqui embaixo e vê onde está o ponto de equilíbrio da normal e o ponto de equilíbrio é, sem débito renal, né? Então, é diferente, tá bom? Vocês leem aqui, mas é exatamente mostrando a angiotensina a importância dela para a regulação, né? E ela vai aumentar também os níveis de pressão arterial, porque ela vai fazer tudo aquilo que a gente já estudou, né? Aqui nesse gráfico aqui, tá? Essas quatro coisas, tá bom? Então é isso. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para vocês entenderem. Vasoconstritores também. E é isso, gente. Obrigado pela aula. Qualquer dúvida, em forma de comentário que eu vou responder, tá bom? Obrigado.